E conta a história daquela situação que aconteceu não sei se foi na sua casa. Na minha casa. Na célula. Cara, então, eu estava no final de um culto de jovens um dia e chegou um menino para mim e falou assim, eu nunca tinha visto ele na igreja, ele falou, ô pastor, eu precisava falar com você pode me ouvir um pouquinho? Eu falei, claro. Ele falou, mas você tinha que ouvir um pouquinho minha história. Eu falei, cara, não tem problema. Eu lembro que eu puxei 2 cadeiras, a gente sentou um de frente para o outro. Ele falou, deixa eu te contar a minha história. Ele falou, pastor, eu cresci na igreja menonita, é uma igreja que eu não sei se tem na região aqui, mas é uma igreja que saiu da luterana, uma igreja alemã. Ele falou, eu cresci numa igreja menonita, e quando eu estava na adolescência, ele falou, o estrago foi tão grande que não só o casamento não foi restaurado, né, os meus pais se separaram, se desviaram, não conseguiram permanecer na igreja. E ele falou, por 2 anos, eu e minha irmã, a gente ainda tentou permanecer fiel na fé. Ele falou, mas há 2 anos atrás, minha mãe foi morar em Portugal e me chamou para ir morar com ela. Ele falou, pastor, aí quando eu cheguei na Europa, longe dos amigos cristãos, longe do meu pastor, na Europa, ele falou, cara, aí eu me desviei de vez. Eu estava completamente afastado de Deus, mas alguns dias atrás aconteceu uma coisa, cara, muito forte. Isso tudo o cara te contando na sua casa? Não, isso na igreja ainda, no final de um culto. Ele falou, acordei um dia de manhã, estava me vestido, sentado na cama, ele falou, cara, há muito tempo eu não sentia a presença de Deus, não ouvia Deus falar comigo. Ele falou, eu não sei te explicar como, mas Deus falou comigo. Deus falou para mim assim, se você não voltar para mim agora, você não volta nunca mais. Ele falou, pastor, não sei te explicar, mas foi uma coisa tão forte que me deu um desespero tão grande que eu falei, meu Deus do céu, cara, eu preciso voltar para o Brasil. Ele falou, por quê? Eu sabia que se eu não voltasse para o Brasil, eu não ia conseguir voltar para Jesus. Ele falou, cara, meu desespero foi tão grande que eu corri para minha mãe e falei, mãe, você precisa me ajudar, eu preciso voltar, eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que sair daqui, tenho que ir embora. Ele falou, acho que minha mãe viu meu desespero, que era tão grande, ela emprestou uma grana, comprou uma passagem para mim, e ele falou, pastor, acabei de desembarcar no Brasil, eu preciso voltar para Jesus. Ele falou, você pode me ajudar? Eu pensei, né, pô, se todo mundo viesse tão facinho assim, né? Falei, cara, claro que eu posso te ajudar. E, cara, a igreja era pequena ainda, a gente acolheu esse menino, levou ele para dentro de casa mesmo, com um grupo que convivia mais com a gente, e ele veio, confessou os pecados, passou por um processo de santificação, e, cara, se apaixonou por Jesus de volta. Era aqueles caras tão intensos assim, tão sedentos, que todo dia ele estava num culto, cara. Não tinha culto na igreja lá, ele ia em outro lugar, mas queria estar na igreja. Ele ajudava já. 1 ano depois, cara, esse menino estava assim, bombando na fé, apaixonado por Deus. Cara, sabe, crescendo, se envolvendo, servindo. Ele ajudava a liderar já uma célula na quarta-feira. Mas mesmo ajudando a liderar essa célula na quarta-feira, ele ia numa célula que acontecia na minha casa, sexta-feira, 11 horas da noite. Fazia uma célula muito para pegar a galera quando sai da faculdade e tal. E, cara, eu lembro que tocou o interfone de casa, eu fui abrir o portão do condomínio, lá era ele estava feliz aquele dia, me deu um abraço, me deu um beijo no rosto e tal, e a gente entrou para a célula. Eu acho que a gente estava umas 18 pessoas em casa, e eu morava, não sei se chama aqui, se chama sobrado também, um duplex assim, né? E a minha casa era tipo um L, assim, era sala de jantar aqui, a sala de TV, e eu estava sentado na escada que ia para o andar de cima. Já tinha acabado o período de louvor, tá? Eu estava compartilhando a palavra, ele estava sentado à minha direita. E eu falei alguma coisa, ele fez um comentário, todo mundo riu, e eu me voltei para olhar para quem estava na minha frente. Assim, eu estou falando, eu vi um buf. Quando eu olho para o lado, esse menino, cara, ele tinha tombado assim, só para frente. Ele estava sentado num puff, ele tombou de cara no chão. E eu, no impulso, pulei já da escada, cara, estiquei o corpo dele no chão. A primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na cabeça e começar a orar. Mas assim que eu comecei a orar, eu vi que a boca dele começou a ficar roxa. E a impressão que eu tinha que a respiração dele estava parando. E na hora eu falei, gente, é sério, chama o SAMU. Alguém ligou para o SAMU e, cara, eu não vi nem como que aconteceu. Quando eu vi, eu estava fazendo massagem cardíaca e o Weber, que era um discípulo meu que é missionário na Alemanha hoje, estava fazendo respiração boca a boca. E nisso o SAMU atendeu, deu orientação, se eu não me engano, eram 15 massagens e 3 respirações. E, cara, cansa isso. Eu lembro que era novembro, estava quente, cara, Sim, fica ali, até ó, os caras revezam. correndo, cara, suor. Só que se eu parasse, eu via que a boca dele começava a roxar de volta. E a impressão que eu tinha é que ele não estava respirando. Você que estava fazendo o coração bater ali. E eu falei pro Heber, falei, cara, a gente não pode parar porque ele não está respirando.
E, cara, foram 15 minutos até chegar o SAMU. Quando os caras chegaram, eu lembro que era um paramédico bem alto, assim, se eu não me engano, com 2 auxiliares. E esse cara já veio todo com uma parafernália, eu nunca tinha visto. Ele veio com uma maletinha assim, cara, que tinha uma telinha de LCD, aquele desfibrilador, né? E ele veio, já falou assim, ele bebeu, tá acontecendo. Eu falei, não, cara, numa reunião da igreja, que o cara rasgou a camiseta dele assim, abriu, botou os eletrodos e buf, deu o primeiro choque. Quando deu o primeiro choque, o monitorzinho ligou e fez assim... Falei, meu Deus, cara, o coração do cara não tá batendo nada. Não tá batendo mesmo. Aí o médico gritou, adrenalina, adrenalina. Deram para ele 2 ampolas de adrenalina, ele aplicou a adrenalina e choque de volta. Deu choque de volta. Eu falei, meu Deus, cara. E o médico de volta, adrenalina, e respiração, massagem e choque. O cara deu 3 doses dessa de adrenalina. Me falaram depois, o médico me falou que é o máximo que dá. Cara, e choque, massagem, foi passando 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos. E nada, eu saí para fora de casa. Eu lembro que tinha um murinho assim que dividia uma casa da outra. Eu coloquei minha cabeça naquele muro, cara. Eu fiz uma das orações mais intensas da minha vida. Eu falei, Deus, não deixe esse cara morrer aqui. Eu falei, Deus, não assim, não desse jeito. Falei, 23 anos acho que ele tinha, se não me engano. Eu falei, Deus, 23 anos, está apaixonado pelo Senhor. Eu falei, Deus, esse cara não, Deus não pode acabar assim, não aqui, não desse jeito. Eu lembro que eu apelei com Deus, falei, Deus, o Senhor conhece a minha vida de oração, o Senhor sabe que eu oro. Eu falei, mas essa oração aqui você precisa responder. Eu falei, não deixe esse cara morrer assim, não aqui. E eu terminei a oração e entrei para dentro. Quando eu entrei, o médico, cara, na hora que eu entrei, o médico estava em cima do menino, levantou e falou assim, eu vou parar, porque ele foi a óbito mesmo. Nossa. Cara, e a galera na sala começou a chorar, entrar em desespero. Cara, não sabia nem direito o que eu fazia. Mas dá um negócio. Tinha criança? Tinha, o Caleb tinha 6 meses na época. Tá. Acho que não tinha criança maior, assim, só criança pequenininha. E eu lembro, daí, cara, quando a pessoa vai a óbito, o SAMU não leva, você tem que esperar o carro do EML. E esse cara ficou morto no chão da sala da minha casa até 3h30 da manhã. Nossa. Cara, quando deu umas 2 horas da manhã, acho que o pastor Luciano me ligou e falou, Farley, acabei de saber o que aconteceu, tô chegando de viagem agora. Ele falou, tô indo para aí. Eu morava pertinho da casa dele, eu falei, pastor, nem venha, porque, cara, nem eu quero ficar em casa. Eu falei, cara, não quero ficar aqui. Vou esperar chegar o carro do ML e vou dormir lá na casa da minha sogra. Eu falei, a gente tem um discipulado amanhã, não desmarca, cara, porque eu vou precisar falar com você. Cara, quando o carro do ML chegou, ele não passou no portão do condomínio, tinha cerca elétrica, e o cara desceu e falou, cara, não passa, nós vamos ter que carregar para fora. Eu tive que tirar a manta do sofá da minha casa, botar o cara na manta e carregar o corpo dele. Não tinha uma maquinha, nada? Cara, não tinha. Meu Deus do céu. Ou o cara, sei lá. Eu usei a manta, o cara foi com o corpo, com a manta, tudo para dentro do ML. Eu fui dormir na casa da minha sogra. Cara, não consegui dormir a noite inteira, fiquei rolando um lado pro outro. De manhã só levantei e fui para casa do pastor Luciano. Para ir para casa dele, eu passava em frente à minha casa. Cara, quando eu passei em frente ao condomínio, o carro do menino estava estacionado lá até aquela hora. Eu falei, Deus do céu, Deus, por que aconteceu isso? Cara, um sentimento assim muito ruim, de alguma coisa errada aconteceu. Eu lembro que eu fui no Luciano, né, cara, me consolou, orou comigo, falou, Farley, vai passar, né, você está lidando com isso da forma certa, você está fazendo o melhor que dá. No final do dia, ele faleceu na sexta para o sábado, era culto de jovens, sábado eu nem fui no velório dele. Ele foi velado lá na igreja que ele cresceu. Cara, assim que eu botei o pé na igreja menonita, entrei, alguns meninos da Alcance chegaram para mim e falaram assim, pastor, ele te contou o que aconteceu essa semana? Eu falei, não. Eles falaram, mas pastor, ele contou para todo mundo. Eu falei, gente, eu nem vi ele essa semana. Aí eles contaram que ele tinha falado para todos os amigos que na quarta-feira ele tinha ido num culto no Bola de Neve, lá do pastor Bigardi, amigo nosso, e tinha tido a primeira visão aberta da vida dele. Diz que na hora da adoração ele teve uma espécie de um arrebatamento de espírito e ele se viu no meio de um exército de pessoas vestidas de branco e eles estavam com os braços enganchados e eles marchavam e cantavam santo, santo, santo. E cada vez que eles diziam santo, eles iam para mais perto de Jesus.
cara, nessa hora, eu ouvi Deus falar comigo. Deus me dizia assim, ele não estava no lugar errado, não estava na hora errada. Se lembra que exatamente 1 ano atrás, eu disse para ele que se ele não voltasse agora, ele não voltava nunca mais. Então, ele cumpriu o que ele precisava cumprir e nessa noite eu simplesmente tirei ele dali. E, cara, aquele sentimento de frustração foi substituído por um sentimento de gratidão muito grande. E eu entendi que aquele menino teve naquela quarta-feira foi um vislumbre daquilo que esperava ele 2 dias depois. Caramba, mano. Isso tem que estar nos cortes abertos, né, mano? Nossa, velho. Que história, Uau, mano. cara. Punk, né? Nossa. Meu Deus. Várias pessoas da família dele depois acabaram indo para a igreja por causa do testemunho que ele dava, né? Falava muito da gente. E, cara, isso foi assim 15 dias antes da gente ser ordenado no Ministério Pastoral. Nossa. Então, foram algumas provas que vieram assim, foi uma coisa com certeza inesquecível. Caramba, mano. Nós fomos pensar em Bauru. Bauru, né, mano? Acho que Depende da história. acho que é Bauru. E aí os pastores da igreja vieram falar com a gente, falaram, Brunão, ano passado nós estávamos eles estavam indo para uma festa da igreja numa quinta-feira. Bauru. Uma festa que a igreja fazia na rua, a própria igreja deles, os pastores. A pastora falou para mim assim, falou assim, minha filha, 16 anos, a gente estava ouvindo a sua música, Para Onde Eu Irei. E quando chegava na parte do eu me despedir dos meus pais, ela falou assim, mãe, eu não entendo. Por que me despedir dos meus pais? Por quê? Qual que é a necessidade de despedir dos pais? E ela falou, Bruno, eu comecei a ensinar minha filha. Comecei a falar com ela, olha, filha, e falei sobre Eliseu, que despediu dos pais, falei sobre isso, falei assim, talvez, filha, o que Deus tenha para sua vida, talvez em algum momento você tenha que se despedir da gente. Para você cumprir seu propósito, a gente está te criando para o reino. E aí ela disse que ministrou o coração da filha e ela colocou a música de novo. Agora vamos ouvir a música, entendendo? E as duas começaram a chorar no carro. Falou, Bruno, veio uma presença de Deus tão forte. Chorando, chorando, chorando. Aí nós chegamos na festa da igreja, deu uns 15 minutos, minha filha desmaiou na festa. E não tinha quem acordasse ela, levamos para o hospital. Ela não acordava e isso foi na quinta e na sexta-feira as igrejas da cidade começaram a se unir em oração. E, cara, Bauru a igreja é muito dividida. Ela mesma falando, assim, cara, a igreja, talvez uma das cidades mais divididas, assim, as igrejas, os pastores, muita desunião. Verdade. E quando foi no sábado, todo mundo se unindo ainda mais, e pastores e igrejas fazendo turno de oração pela nossa filha, e na frente da igreja, quando foi no domingo, nossa filha morreu. Meu Deus, mano. E aí ela falou assim, nossa filha tinha uma célula na escola e recém começada a célula dela na escola mesmo, assim, na hora do intervalo. E os jovens da escola falaram assim, não pode acabar o que ela começou aqui. E os meninos, tudo recém-convertido, começaram um movimento na escola. Falou assim, Bruno, o ano passado nós tínhamos pouquíssimos jovens aqui na igreja, jovens e adolescentes, até o ano passado. E olha que hoje esses 1.500 jovens que estão aqui não são de outras igrejas, porque veio para a inscrição de vocês. São jovens da nossa igreja. E foi o fruto que começou na escola, depois da minha filha. Caramba, mano. Meu Deus, cara. Nossa, mano, acabou. Aí ela falou assim, cara, queria que você orasse pela gente e tal. Porque, nossa, assim, foi a coisa mais Você sabe forte que eu ouvi. Eclesiastes, cara, vai falar que a casa de luto é melhor do que a casa de festa. Por quê? Porque o luto, cara, faz a gente lembrar que a gente não vai viver para sempre. E lembrar que a gente não vai viver para sempre faz a gente dar importância para as coisas certas.